Olá, tudo bem com vocês? Paz de Cristo que excede todo entendimento esteja derramada em nossos corações. Que bom, queridos, podemos nos encontrar novamente em nosso canal no YouTube. Compartilhe e peça para que mais pessoas se inscrevam neste canal. Queridos, a nossa devocional de hoje, e espero sermos um instrumento de Deus para a edificação das nossas vidas, baseia-se no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 25 e versículo de número 15, 14 e 15, que diz o seguinte, a palavra: porque o reino dos céus é como um homem que, ao viajar para uma terra distante, chegou aos seus próprios servos e entregou-lhes os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1. A cada um segundo as suas habilidades. Em seguida foi viajar. Queridos, uma parábola bastante conhecida de todos nós. Esperamos extrairmos desta parábola as verdades aplicáveis às nossas vidas. Primeiro, esta parábola é colocada como uma semelhança de como acontecerá o reino dos céus. A palavra reino dos céus está se referindo exatamente ao retorno do Messias. E aí então Jesus, ao contar esta parábola, ele diz: um certo homem chegou para os seus servos e fez uma distribuição. E qual o critério desta distribuição? Primeiro, ele distribuiu segundo as habilidades de cada um. Ele distribuiu segundo a capacidade de cada um. A um deu 5, a outro 2 talentos e a outro 1 talento. E disse para eles: administre e cuide dos meus bens. E viajou. Retornando desta viagem, alguns anos após, este senhor pediu conta desses talentos. E aí a Bíblia diz que aquele que recebeu 5 talentos, ele multiplicou para mais 5. O que recebeu 2 talentos, ele multiplicou para mais 2. Mas aquele que recebeu 1 talento, teve a seguinte conduta. Ele, indignado porque estava preocupado em olhar o que o outro tinha recebido a mais que ele resolveu, por conta própria, enterrar o talento do seu senhor. Quando foi chamado à prestação de conta, quando os que receberam 5 e 2 talentos mostraram e prestaram conta da multiplicação, aquele que recebeu 1 talento, ele, indignado, ele apresenta-se ao seu senhor e diz as seguintes frases. Ele diz: mas eu sei e tenho conhecimento de que o Senhor é selvagem, é duro, que o Senhor colhe aonde não semeia. Então eu resolvi enterrar o talento para não perdê-lo e aqui devolver aquilo que tu me destes. Observe e vejam o que o Senhor falou para aqueles servos. Ele disse: olha, aqueles que multiplicaram o talento, disse: bom servo, justo, fiel, temente, fostes fiéis no pouco e sobre o muito te colocarei. Mas aquele que enterrou o talento, o Senhor o chamou de servo infiel, negligente, e mandou que ele se afastasse de sua presença. Queridos, há algumas coisas importantes que nós queremos aprendermos em relação, principalmente, à conduta desse terceiro servo. Por que ele não foi bem sucedido? Por que ele não multiplicou 1 em 2? Por que ele não foi proativo e ativo? Algumas coisas nós extraímos da conduta deste servo. A primeira delas é que aquele servo ele tinha uma imagem, um conceito errado do seu Senhor. Sabe por que muitas vezes nós não conseguimos produzirmos
exatamente porque a imagem que nós temos em relação a Deus é uma imagem deturpada. Nós temos uma barreira no nosso relacionamento para com Ele, porque temos uma ideia diferente, não temos uma ideia correta de intimidade, de um Deus amoroso, perdoador, de um Deus que confia em nós. Muitas vezes, o nível de relacionamento que nós temos com Deus é resultado da imagem que nós temos a respeito dele. Uma outra coisa que fez com que aquele terceiro servo não produzisse foi exatamente porque, em vez dele focar naquilo que ele tinha recebido para multiplicar, ele voltou-se para olhar aquilo que tinha sido confiado a outros. E há quantos que, porque olham para o que as pessoas receberam, porque muitos deixam de olhar e focar e produzir e investir naquilo que recebeu como confiança, procuram olhar para o que as pessoas recebem, esses não produzem, não são proativos, não crescem. Por isso, invista naquilo que você recebeu. E a terceira coisa importante que nós aprendemos a partir da conduta desse terceiro servo é que muitas vezes nós esquecemos que um dia o Deus que confiou a nós é o mesmo que pedirá conta daquilo que a nós foi confiado. Na vida nós teremos prestações de conta em talentos, em chamado, em talentos naturais, espirituais, as oportunidades a nós confiadas no mundo natural, físico, humano e espiritual. A vida é feita não só de oportunidade, mas também de prestação de conta. E aí vem a pergunta: como estamos administrando família, tempo, talentos, dons, oportunidades, bens? Como verdadeiros mordomos de Deus, temos honrado a confiança que Ele tem nos dado e de nos conceder coisas magníficas, ainda que seja um só talento? Nós precisamos, de fato, analisarmos e refletirmos isso em nossa vida, em nossa conduta e nossa postura. E concluindo, queridos, precisamos retribuirmos com fidelidade o ato de confiança que o Senhor tem de nos colocarmos como verdadeiros mordomos em administrarmos aquilo que não é nosso. Cuide da sua família, cuide da sua esposa, cuide dos seus filhos, cuide do seu testemunho, cuide da sua imagem, cuide da obra, cuide do chamado. Zele, não olhe se outros têm recebido um ministério maior, mas cuide desse ministério que Deus lhe confiou, ainda que na ótica de muitos sejam pequenos. Mas aqueles que são fiéis no pouco, Deus o colocará sobre o muito. Deus te abençoe.